Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Teoremas e hoje falaremos sobre integrais iteradas. Bacana pessoal, vamos então falar sobre as integrais iteradas. Na nossa última aula eu falei sobre a ideia aí que serve de motivação para o que a gente chama de integral dupla, certo? Para isso eu peguei um sólido e com uma ideia parecida com o que a gente fez lá no cálculo 1 para descobrir a área embaixo de uma curva, eu peguei o elemento, no caso agora, elemento de volume, que foi o volume desses vários paralelepípedos que eu posso colocar dentro desse sólido maior, usando uma soma de Riemann, no caso 2, a gente conseguiu chegar no valor que se refere ao volume desse sólido. Bacana? Ou seja, motivado pela ideia do cálculo do volume, a gente conseguiu aplicar ou desenvolver essa ferramenta chamada integral dupla. Aqui eu vou seguir um caminho parecido. Eu quero de novo calcular o volume de um sólido, só que agora eu vou fazer de uma outra forma. Vou utilizar aí essas ferramentas, as integrais iteradas. Iteradas porque eu faço integral mais de uma vez, né? Eu repito esse processo de integração, por isso que é integral iterada. Bacana. O sólido que eu peguei aqui de exemplo é um sólido formado, né, pelo plano y igual a 2, x igual a 2, x igual a 0, y igual a 0, o plano xy e o plano yz. E, com isso tudo, esse sólido é limitado superiormente pelo gráfico dessa função aqui, ó. F de xy é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4, num domínio específico, que é esse domínio aqui dado por esse produto cartesiano, que o x de 0 a 2, o y também de 0 a 2, certo? Como esse domínio está limitado nesse primeiro octante aqui, o gráfico que eu vou usar, que eu vou envolver de fato nesse sólido aí, é essa como se fosse uma rampinha de skate, assim, azul aqui. Porque essa equação, ela é referente a uma calha. A superfície que você forma ali é uma calha, chamada calha. E uma calha que tem uma certa elevação aqui. E como eu peguei um domínio restrito, um domínio retangular aqui definido por esse produto cartesiano, eu tenho como superfície essa rampinha aí limitada somente no primeiro octante. Bacana. Tá, então eu quero calcular aí o volume desse sólido. Lá na nossa primeira aula, para calcular aquele volume, eu, como disse, usei aquela ideia, uma ideia bem próxima do que a gente viu lá no cálculo 1. Eu peguei elementos. Lá no cálculo 1, a gente pegou elementos de comprimento para mexer ali e conseguir calcular a área embaixo da curva. Aqui eu peguei elementos de volume para conseguir, de fato, calcular o volume desse sólido aí, beleza? Lá no cálculo 1 pegamos elementos de área, não é isso? A gente pegou a altura e a basezinha do retângulo para calcular os retângulos embaixo da curva. Aqui, na nossa aula passada, pegamos bases bem pequenas e a altura definida do gráfico da função até o plano da base e calculamos assim o volume, né? Os volumes pequenos que temos aí, os elementos de volume, de maneira que a gente conseguiu no final chegar no volume total do sólido. Aqui a gente vai seguir uma ideia parecida, só que a partir de um outro pensamento, o princípio de Cavarielli, que chama, certo? Um princípio já conhecido aí na matemática, na geometria espacial, que basicamente é você considerar o volume de um sólido maior como sendo a soma das partes que compõem aí de fato esse sólido. Bacana? É como se você pegasse fatias, de maneira que somando o volume dessas fatias você descobre de fato a fatia do sólido todo. Como um pão de forma. Pensa no pão de forma. Você tem lá o pacote do pão e as várias fatias. Se você juntar aquelas fatias, se você somar o volume de cada fatia dessa aí, você tem o volume do pão todo dentro do pacote. Certo? Uma ideia parecida. Bacana. Como é que eu vou fazer então aqui? Eu vou pegar a minha fatia. Certo? Essa fatia eu vou calcular fazendo uma interseção entre essa superfície aqui, dada por essa função, né? Essa calha aqui, com um y constante, ou seja, com o plano y igual a um y0, certo? Um y qualquer aí. Beleza, então, vou pegar, primeiro vou considerar aqui a curva que eu formo com essa interseção aqui, né? Y
igual a y0, e aquele outro gráfico ali, que é o f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado mais 4. Bacana. Fazendo isso, a curva que eu formo é essa aqui, né? F de x, y0 é igual a x ao quadrado mais y0 ao quadrado. Desculpa, não tem quadrado aqui não. Na cara não tem um quadrado aqui. Y0 mais 4. Bacana. Ou seja, agora eu tenho uma função de uma variável, considerando que eu peguei esse y0 aí, uma constante, certo? Se eu for olhar isso graficamente, se eu for colocar isso aqui na nossa figura, o que eu tenho é que eu peguei aqui um y0, certo? Um valor aí específico para y. No gráfico, o que vai acontecer é que, fazendo a interseção desse plano y igual a y0 com essa curva aqui, eu formo uma parábola, certo? Eu formo essa parábola aqui que está em vermelho. Tudo bem? Bacana. Aí, então, para eu pegar a área dessa minha fatia, certo? Essa aqui é a fatia lá do princípio de Cavalieri que eu falei. Para eu pegar a área dessa fatia, o que eu vou fazer é um procedimento também já conhecido, visto no cálculo 1, que é calcular a área embaixo dessa curva, certo? Isso aí é o que eu... Para calcular isso, o procedimento que eu sigo é o cálculo de uma integral definida, certo? Então eu vou pegar aí essa área, né? Que é essa aqui, ó, de vermelho. Vou calcular essa área aqui, que é o que eu estou falando, que é a área da minha fatia, beleza? Essa área aí eu vou calcular usando uma integral definida. Eu vou integrar em x, certo? Então vai ser de 0 a 2. E aí, no meu integrando eu tenho x ao quadrado mais y0 mais 4 dx. Bacana. Fazendo isso aí, eu tenho x ao cubo sobre 3 mais y0x mais 4x, tudo isso de 0 a 2, não é isso? De 0 a 2. Resolvendo isso aí, aqui fica 8 terços mais 2y0 mais 4 vezes 2, 8. Eu posso somar esse 8 terços com 8, eu tenho aí 32 terços mais 2y0. Bacana? Essa é a relação que me dá o valor dessa área aqui, beleza? E como era de se esperar, a gente calculou aqui e encontrou uma relação, mas era fácil ver que essa área vai depender do y que eu escolhi, certo? Se eu escolher um determinado valor de y, eu vou encontrar um outro valor de área. Graficamente eu vejo isso assim, ó. Se eu pegasse um y mais para cá, essa área, né, essa região ia ficar mais alta. Ela ficando mais alta, a área aumenta, certo? Ou seja, aumentando o y, eu aumento a área. Se eu pegasse um y mais para lá, se eu pegasse um y à esquerda desse valor y0 que eu peguei aí, essa região ia ficar menor, né? Ia ficar mais baixa. Dessa maneira, a área ia mudar. Ou seja, diminuindo o y, eu diminuo a área. O que eu encontrei, então, com essa relaçãozinha aqui, é essa área em função de y, certo? Bacana, essa aí é a minha fatia que eu peguei, certo? Em função de y. Agora, eu vou pegar e vou somar as fatias que eu posso formar aí, certo? As fatias que eu posso juntar para, de fato, formar esse meu sólido, né? Todo aí. Bacana. O que eu vou fazer agora é como se eu pegasse essa fatia aqui, ó, e engordasse um pouquinho ela. Bacana? Agora eu vou pegar aqui, ó, uma variação dela no y. Certo? Aí de maneira que eu some tudo, eu acho aí de fato o volume desse sólido. Bacana. Fazendo isso, então, é através dessa soma que eu vou achar o volume do sólido. Então, novamente, eu vou calcular esse volume
através de uma integral definida, só que agora eu vou calcular a integral colocando no integrando a relação que me dá a área dessa fatia em função de y, certo? O y variando de novo de 0 a 2, né, assim como x. Agora aqui, ó, vou colocar assim, né, esse meu AY, DY. Volume de 0 a 2. Qual é a relação do y? Do AY, né, da área em função de y? 32 terços mais 2y dy, certo? Fazendo isso aí, ó, vai dar 32 terços vezes y mais y ao quadrado, tudo isso de 0 a 2. Bacana? Fazendo isso aí, ó, o volume dá 64 terços mais 4. MMC aqui, eu tenho então que esse meu volume, vou colocar aqui do lado mesmo, que esse meu volume é 76 terços unidade de volume. Certo? Bacana, pessoal. Então, olha só, na aula que eu apresentei a motivação para essa ideia de integral dupla, eu calculei também o volume, fazendo uma outra relação, né? A gente chegando naquilo ali por aproximação com esses elementos de volume lá, os paralelepípedos. Agora aqui a gente chegou também nessa ideia de volume fazendo a soma das fatias que eu posso formar com as interseções aí dessa superfície com planos paralelos ao plano YZ, ao plano XZ. Eu também poderia pegar paralelos ao plano YZ, certo? Fazendo primeiro o X fixo e depois variando, assim como eu fiz com Y primeiro, eu poderia fazer com X. Isso aí é o que eu chamo, né, o que a matemática chama de integral iterada, certo? E o símbolo para isso, nesse caso aqui, seria esse. A integral de 0 a 2 para o x, de 0 a 2 para o y, dessa relaçãozinha aqui, ó, desse f de xy, dx dy. Bacana? Coloquei dx dy porque nessa situação eu estou pegando primeiro o x e lá depois o y. No caso aqui, tanto o x quanto o y têm os mesmos limites, né? Eles variam no mesmo intervalo. Mas eu poderia pegar intervalos diferentes e assim definir qual ordem especificamente que eu estou pegando. Mas a gente vai ver em aulas futuras que para mudar essa ordem aqui, basta mudar a ordem que eu tenho desses elementos dx e dy. Tá? Bem simples. Bacana. Então, ó, essa aula é uma continuação natural da primeira aula que a gente viu sobre integrais duplas, certo? A gente viu lá a ideia através do limite que você utiliza para chegar nesse conceito de integral dupla. Vimos agora as integrais iteradas e na nossa próxima aula a gente vai fazer uma junção disso aí, que é um teorema muito importante da matemática, chamado Teorema de Fubini, que junta as integrais duplas com essas integrais iteradas, certo? Através desse teorema a gente faz uma ligação diretamente com esses dois conceitos. Bacana? Na descrição do vídeo tem um link que te leva para um drive, onde tem a lista de exercícios sobre esse tema, sobre esse assunto. Pega, baixa a lista, faz as questões. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para mim, pelos comentários aí, pelo Instagram, por onde você achar melhor. Fica à vontade, qualquer dúvida, repito, só entrar em contato, certo? Compartilhe essa aula com seus amigos, se te ajudou, você deixa seu like e tal. E te espero nas próximas aulas. Bacana? Um abraço e até a próxima.